Shalom ao povo de Deus. Eu vim aqui mais uma vez para partilhar convosco a palavra de Deus. Quero dar a continuidade sobre o tema do qual já falei, que é sobre os deuses. Quero aprofundar mais um bocadinho, ou seja, fechar, dar o encerramento deste tema para que possa haver uma clarividência, explicação mais ampla, digamos, sobre este tema. Porque eu sou uma pessoa que não gosto de deixar as pessoas com dúvidas e gosto de realmente esclarecer as coisas como elas são. Já falei no outro vídeo anterior do mesmo tema, porque somos deuses. Lá eu expliquei a razão por que nós somos deuses. Mas aqui agora, nesse vídeo, eu quero agora dar entender a questão de deuses no sentido de deuses numa forma divina, não é? Portanto, porque isto é um assunto que é preciso entender muito bem essas duas partes. Deuses como o ser humano e deuses de uma forma divina. Ou posso dizer que, porque se alguém vier ter consigo e falar da questão de deuses, a primeira coisa que eu recomendo que possa perguntar a esta pessoa está a falar de deuses em que sentido? No sentido de divino ou no sentido humano? Porque realmente tem essa dualidade. Por isso que é muito importante perceber isso e procurar entender aqui realmente do que se trata, não é? Espero que não seja um vídeo longo, quero ser muito breve, porque vou ler aí alguns capítulos que vai nos dar a entender realmente do que se trata sobre essa questão. É muito importante, meus amigos e meus irmãos, que nós possamos entender essas duas partes. Por isso que eu recomendo, para que ninguém me julgue simplesmente por um vídeo, porque se não entender bem, ver só um vídeo e depois não entender bem, poderá fazer aí alguns julgamentos precipitados que é errado. Convém ver todos os vídeos do tema, porque que somos deuses, e depois tirar conclusão daquilo e deste vídeo, realmente saberá daquilo que eu estou a falar, se estou a falar com uma certa razão ou se é uma heresia, porque nós agora nos precipitamos muito em querer julgar, não é? É heresia, é heresia! E às vezes não é, às vezes você vai falar de uma forma até que se calhar que está a ser herege. Então, sem mais delonga, nós queremos ler aqui um capítulo de Gênesis. Nesse capítulo de Gênesis, amém? Gênesis 31, do verso 30 a 34. Nós vamos entender aqui porque que nós temos, o que é que nós quero fazer entender. Quero fazer entender que o porquê que quando se fala de deuses na forma como homens, e
quando se fala de deuses, quando se fala de deuses na forma de divindade, quando é que se fala de divindade e quando é que se fala de homens? Então, nós vamos falar na questão aqui sobre a divindade, é que me trouxe aqui neste vídeo para falar. Para dar a entender, isto começa-se em Gênesis, começamos, digamos, em Gênesis 31, não é? De verso 30 a 34. Olha o que diz. Estou a gravar na rua, como pode-se ver, o barulho não deve faltar, então espero que amados irmãos entendam. Olha, sem mais delongas, começamos assim. Verso 30. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses? Perguntou seu Balaão. Por que furtaste meus deuses? Então, respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo, se porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então, entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia e na tenda de ambas as servas e não os achou. Portanto, não achou os seus deuses. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os deuses, os ídolos. Vejam só. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentara-se sobre eles e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Bom, isso é só para dar aqui. O que é que eu estou aqui? Quero aqui dar a entender. Eu quero dar aqui a entender que o que é que se está a referir ali? Que os deuses, está a dizer que a primeira pergunta foi: por que furtaste os meus deuses? E aqui no fim nós vamos ler que esses deuses que está-se a referir são ídolos. Então, se são ídolos, se esses deuses são ídolos, não é? Então, nós estamos a entender que Labão cultuava aos ídolos, possamos falar tipo imagens, cultuava aquilo na forma de divindade. Ora, caros meus irmãos, para fazer um ídolo, o que é preciso? Em primeiro lugar, nunca alguém viu Deus. Por isso que não podia fazer uma imagem de uma figura de Deus. Porque nunca alguém viu Deus. Se ele tivesse visto, ou se alguém tivesse visto Deus, de certeza que muitos iriam estar a fazer ídolos, né? Ou imagens de Deus. E ficavam a adorar. Mas como nunca alguém viu Deus, o que acontece? As pessoas fazem ídolos baseados em quê? Baseado naquilo que eles veem e criam imagens ou ídolos, tornando isto de deuses.
e começam a adorar deuses da forma de Deus. Vamos fazer entender assim. Como se fosse aquilo são os seus... aquele ídolo é como se fosse Deus. Então começa a adorar. Estou fazendo entender? Ao mesmo tempo, como aquela imagem é uma imagem de ser humano, por natureza já o ser humano, Deus já o criou como Deus, não é Deus. Não criou o ser humano Deus. Criou o ser humano fazendo-lhe de Deus. Porque eu já falei isso lá no outro vídeo de por que somos deuses. É para fazer entender agora. Como Deus já criou o ser humano, não é? Na figura como sendo, fazendo-lhe Deus, então o próprio ser humano pega, não é? Na figura do ser humano, do homem, não é? Ou seja, da criatura, não é? O ser humano é uma criatura de Deus. Então vamos falar nesse tempo. Então pega na figura, na imagem da criatura, que é essa criatura que é Deus, e cria essa imagem, ídolo, transformando-lhe, começar a lhe chamar de Deus dele, e começa a adorá-lo. Estamos fazendo entender? Começa a adorar essa figura, essa imagem. Começa a adorar essa imagem. Então, nesse sentido, é que quando as pessoas adoram ídolos, é que é chamado de adoração a deuses. Ou no outro termo é adoração de ídolos. São imagens. Então, é isso que aconteceu aqui, que Labão andava a fazer. Andava a adorar, a cultuar ídolos. Fazia aquilo de seus deuses. Porque acreditava a sua fé, ou colocava a sua fé naquilo, como se fosse aquilo são deuses, não é? Portanto, eram vários tipos de imagens. Diz lá que eram o que a Raquel tinha roubado, porque quem roubou realmente não foi Jacó. Foi a Raquel que tinha roubado e guardou. E Jacó não sabia de nada. Porque o Jacó não precisava fazer isto. Não precisava por quê? Porque ele sabia a Deus que ele buscava. Era Deus invisível, não é? Deus Todo-Poderoso que fala. Não é imagem que não fala, e que nem vê, e que nem ouve. Então ele não tinha necessidade de roubar os ídolos do Labão. Para quê? Para adorar? Não. Só que a Raquel é que tinha roubado. Roubado e guardou. Sem consentimento de Jacó. Então, aqui nós já percebemos que o sentido, por que é chamado de ídolos, chamado de deuses, colocado numa forma de divindade. Não é? Porque isso é o ser humano que fez isso, que colocou isto desta forma. Não é? Colocou isto desta forma. Porque ídolos, meus irmãos, a idolatria, ou seja, quando está-se a adorar ídolos, está a cometer quê? Idolatria. Quando está a venerar, quando está a colocar uma imagem, um ídolo em frente, adorando aquilo, isso quer dizer que você está a praticar idolatria. E a idolatria não se limita só, atenção, não se limita só em adorar ou fazer uma imagem ou um ídolo. Não se limita só assim. A idolatria, não é? Pode também ser em você colocar uma pessoa no lugar de Deus. É como se fosse essa pessoa sendo Deus.
também isso é idolatria. Por quê? Porque o que eles faziam? Eles pegavam, olhavam para a figura de uma pessoa e faziam uma imagem, e daquela imagem faziam tornar aquilo como se fosse um Deus, faziam aquilo tornar-se como um Deus, e ficavam a adorar, ou seja, colocavam aquilo no lugar de Deus. Quando se coloca algo ou alguém no lugar de Deus, não é? Ou seja, no lugar de Deus está a colocar alguém ou algo, também isso chama-se idolatria. Seja uma pessoa, como eu estou aqui, Deus se fizer alguma coisa, uma maravilha através de mim, ninguém pegue agora a minha pessoa e começar a venerar. Em vez de fazer oração diretamente ao próprio Deus Criador do céu e da terra, começando a fazer orações dizendo é meu nome, né? Atenção, tem que ter muito cuidado com isso. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Agora, a pessoa pode orar e dizer assim, porque assim como também muitos fazem oração, eu também já fiz isso muitas vezes, dizer que Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, também pode fazer isso. Quer dizer, o que você está a dizer é o mesmo Deus que operou em Abraão, o mesmo Deus que operou em Isaac, o mesmo Deus que operou em Jacó. Então, significa que se orar e dizer assim, o mesmo Deus, Deus do fulano, não é? Vamos dizer que você tem ali o vosso pastor, um homem de Deus, etc. E dizer assim, em nome não, perdão, Deus de fulano. Pode sim. Que Deus que opera, agora você tem que ter certeza, se esse Deus que opera naquela pessoa, se é mesmo Deus, Criador do céu e da terra. Porque senão, se você dizer Deus do fulano, né, nesse caso é um Deus seja o seu pastor ou um homem de Deus, dizendo Deus de aquele servo de Deus, de pastor tal, não sei o quê. Se aquela pessoa que você está dizendo que Deus dele, se não for Deus verdadeiro, você automaticamente está a se ligar a uma idolatria, a uma abominação daquilo que Deus não está lá, mas é o outro. Então também fica a fazer parte. Cuidado! Por isso que antes de fazer isso, convém ter a confirmação mesmo que o Deus que está a operar naquela pessoa, se é mesmo Deus verdadeiro ou não. Aí sim você pode dizer, Deus de, sei lá, o Antônio, Deus do pastor fulano, Deus do servo de Deus tal, Deus do... Eu creio que o Senhor farás. Como operaste no teu servo, etc., também eu creio que vais operar em mim. Então opere não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto. Isso sim pode. Mas primeiro tem que ter a certeza que esse homem mesmo é servo de Deus. Bom, pronto. Não é isso que nos trouxe aqui. Portanto, então nós já percebemos que como é que se pratica a idolatria, não é? Como é que é posto essa situação de querer fazer o ídolo e chamar aquilo de deuses, não é? Portanto, por quê? Por isso que Deus sempre quando dizia não façam outros deuses diante de mim, porque Deus já tinha criado. Não há necessidade de criar outra vez. Se for no sentido da divindade, também não faça. Não faça por quê? Porque só há um Deus, Deus já existe.
não precisa lhe buscar numa forma de coisas visíveis. Por quê? Porque isso não é fé. A fé é sem ver. A fé é nas coisas que não se vê. Não precisa ver. Então, por isso que está escrito em Hebreus que a fé é a base, que é firme fundamento das coisas que se esperam, não é? Daquilo que não se vê. Portanto, fica claro nesse sentido, por isso que não precisa fazer alguma coisa, colocando alguma coisa, que é para poder ter a certeza que você está a buscar a Deus. Então essa fé é desviada. É uma idolatria que está a fazer. Pronto. Já percebemos na parte da divindade, mas nós temos que tentar ir um bocadinho mais a fundo nesse sentido. Por quê? Agora, como é que as pessoas, vamos dizer, criam, como se cria ídolos e começa a adorar a criatura do que o Criador? Quando? Quando é que se faz isso? Olha, é assim, vamos tentar ver aqui em Jeremias, vamos ver. Jeremias 16, 20. Jeremias 16, 20. Jeremias 16, 20. Olha, é assim, diz assim. Jeremias 16, 20. Diz assim: fará um homem para si deuses que, contudo, não são deuses. Fica aqui uma pergunta. Agora vamos ler em Atos 28. Atos 28, de 5 a 6. Amém? Atos 28, de 5 a 6. Diz assim: Mas sacudindo ele, a víbora, esse é o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo a sacudir víbora que tinha sido pendurado, né? Que tinha sido pendurado aí no pulso. Sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Estão a ver como é que é o ser humano? Bom, aqui está Deus na letra minúsculo, não é? Mas isso é o escritor que colocou assim. Mas qualquer pessoa dá para entender que qual é o sentido daquilo que as pessoas têm quando uma pessoa, algo que sabem que é impossível para o ser humano e tornar-se possível. O que o ser humano acha daquilo? Costuma achar que essa pessoa é como se fosse o próprio Deus. Estão a perceber? Então, o sentido que eles entenderam aqui, viram que a víbora lhe agarrou no pulso, não é? Picou-lhe, mas ele não aconteceu nada, não morreu. O que aconteceu? Confirmou-se a palavra daquilo que Jesus tinha dito, que pegarão em serpentes e não vos farão mal algum. Mas atenção, vou dizer aqui bem, não é pegar no sentido de você próprio ir pegar no serpente, como sabe, não é isso. Isso é quando por acaso alguma coisa acontecer, e você sendo de uma forma inocente, nada, aquilo vai te acontecer. Foi isso que aconteceu aqui com o apóstolo Paulo, não é?
Bom, ele estava a juntar as lenhas, de repente, afinal, naquelas lenhas estava ali uma víbora. E essa víbora sai lá, pumba, lhe ataca no pulso. Só que não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Não inchou e não morreu. E essas pessoas viram, as pessoas que estavam com ele viram, ficaram admirados. Disseram, não, peraí, esse só deve ser Deus. É um Deus. É nesse sentido, é por aí onde começa a nascer, onde nascem as tais coisas de idolatria. Essas pessoas, não sei se fizeram, mas bem podiam fazer, saindo dali, onde fossem, e criassem agora, talvez, uma figura de apóstolo Paulo, e começassem a adorar. Por quê? Porque conheceram um Deus poderoso que nem os serpentes fazem mal nenhum. É nesse sentido, é desta forma que nascem essa coisa dos ídolos. Estão a perceber? É desta forma. Basta ouvir porque, não, alguém ali, fez um milagre tremendo, é Deus. Ele é Deus. E criam um ídolo ou uma imagem, ou seja, essa própria pessoa, lhe idolatram, fazem-lhe de Deus, começam a adorar aquela pessoa. Em contrapartida, fazem um ídolo, uma imagem, e começam também a adorar aquela imagem. É desta forma que surgem essas coisas. Isso é para fazer entender a questão de idolatria, de ídolos, fazer aquilo de deuses. Então eles fazem o quê? Aquilo como um deus. Das várias formas, de vários tipos de pessoas que eles vão idolatrar, não é? Ou de algumas coisas. Alguns podem colocar, talvez ou colocam, talvez o sol. Não sei. Outras pode ser uma sereia, sei lá. Não é? Então, e começam a adorar como um Deus. Então, de vários que eles tiverem, o Labão aqui, por exemplo, tinha muitos deles. Está a perceber? Variáveis. Deus, aquele é Deus, aquele é Deus, aquele é Deus, aquele é Deus. Então, deuses. Vários deuses. Porquanto esses deuses, Deus, na verdade, que deuses não são esses objetos, não são os ídolos. Na verdade, deuses somos nós, os seres humanos. Amém? Por isso que eu vou lhe recomendar, lá em casa, tenha cuidado. Tenha cuidado a partir de hoje de quem você ver, seja ele chinês, seja ele japonês, seja ele europeu, africano, seja ele quem for, respeite a criatura de Deus, é alguém que Deus criou segundo a sua imagem e semelhança. Por isso é chamado de Deus. Não é Deus. Deus é uma terminologia. Veja só, são dois termos diferentes, né? São terminologias diferentes. Deus e Deus. Amém? Por quê? Porque Deus é o Todo-Poderoso. É o único. Não há mais outro Deus, além de ser só Ele. Não há. Por isso que a terminologia de Deus está em plural. Porque é o Todo-Poderoso, é o Criador do céu e da terra, de todas as coisas, é omnisciente, omnipotente, etc, etc, etc. Está a ver? É o Criador. Então, e nós somos os deuses, criaturas de Deus.
Naquele vídeo eu já expliquei muito bem daquilo porque que nós somos deuses. Porque Jesus afirma isso em João 10, meus irmãos. Em João 10, Jesus está a falar disso. A perguntar, não está escrito na vossa lei, eu disse que vocês são deuses. Então, ali fica bem claro a razão por que nós somos deuses. Deuses não é no sentido de sermos igual a Deus, não é isso, temos que ter muito cuidado com isso. Por isso que no início eu disse, olha, se alguém te vier falar sobre a questão de deuses, é melhor perguntar, está a falar no que sentido? No sentido humano, deuses no sentido humano ou no sentido da divindade? Amém? É muito importante isso. É muito importante, meus irmãos. Porque nós estamos realmente num tempo em que estamos muito perdidos. Está a haver muitos ensinamentos, está a haver muita blá 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 blá, muita de sabe. Às vezes estamos a estudar até muito, estudar, mas as coisas estão bem claras. Olha, a Bíblia, ela explica as coisas por si. Ela explica as coisas por si. Não é? Por exemplo, eu comecei a falar da questão de deuses, mas para entender o sentido de por que estavam chamados de deuses, que deuses são esses? O que é que vamos ver? Vamos ver lá em Gênesis, no próprio capítulo, na parte final daquilo que eu estava a ler, estava a dizer o quê? Estava a falar de ídolos. Os deuses que ele estava a falar, o Labão, por que você roubou os meus deuses? O que esses deuses que ele estava a falar? Eram os ídolos. Então, o sentido era ídolos. Deuses ídolos. Imagens. Está a ver? Então, é importante nós temos que realmente estar a saber do que estamos a falar. Estamos a falar em que sentido que está-se a falar. Está a ver? É isso aí. Portanto, espero que fiquei bem explícito na questão de deuses como seres humanos e deuses no sentido de ídolos, não é? Por quê? No outro vídeo expliquei tão bem que essa terminologia tem a ver com os que estão colocados acima de, não é? Eu falei lá, expliquei que nós, por exemplo, estamos acima de toda a criação que Deus fez aqui na Terra. Nós estamos acima disso tudo, dos animais, etc, não é? E também nós fazemos as coisas, Deus nos deu capacidade, Deus nos deu autoridade de tudo e em parte nos deu também certos recursos ou possamos dizer certos atributos que Ele próprio, Deus, tem, nos atribuiu, não é? Alguns atributos que Ele mesmo possui. É isso tudo, não é? É isso tudo. Portanto, e nós o que é que fazemos? Nós fazemos as coisas tal qual como o próprio Deus faz. Ele cria ou criou as coisas e nós também, Ele nos deu essa capacidade de criar. E nós criamos também as coisas, etc. Nós mandamos, não é? Praticamente, por exemplo, lá está, nós temos essa autoridade, meus irmãos. Você tem autoridade, por exemplo, de você se dirigir, né? Se dirigir e dizer assim, tipo uma tempestade, e você chegar e dirigir, aquieta-te, tens essa autoridade. Amém? Deus, quando fez as coisas, fez com a palavra, falou.
Por isso que Jesus tinha dito, volto a tocar na mesma tecla, que se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, assim se fará. Não é brincadeira. Isso é preciso você crer, ter essa fé, realmente, que você tem essa autoridade. E se dirigir e... Agora alguém pode me perguntar, dizendo assim, mas homem de Deus, você está a falar ali, só está a falar blá 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 blá. Alguma vez você já teve essa experiência? Sim, senhor. Por isso que eu já disse no outro vídeo que eu já tive muitas experiências que muitos nem imaginam. Que muitos até podem estar lá se intitular, que é servo de Deus, etc. Não teve nenhuma unha. Eu já tive muitas. Amém? Eu posso dar aqui já dei os outros nos outros vídeos, mas agora aqui vou aproveitar, já que estou a falar dessa questão de você poder dirigir algum não sei o quê e acontecer. Eu, por exemplo, já me aconteceu. Lemos aqui na palavra que Jesus repreendeu a tempestade e se acalmou. Mas eu vou vos dizer que a mim já me aconteceu. Eu também, uma vez, isso até foi, Deus já tinha me revelado em sonho, em que nós estávamos num lugar assim tão alto e nós estávamos, isso foi tipo numas obras que nós estávamos a fazer. E nós estávamos bem lá em cima e não havia segurança nenhuma se nós caíssemos. Estávamos num sítio muito perigoso. Está a perceber? Em que iria acontecer algo ali perigoso e eu repreendi aquela situação que ia acontecer. E quando acordei, passado alguns dias, veio acontecer na realidade. E até posso vos dizer, a IKEA de Loures, fomos nós que construímos. Estávamos lá a trabalhar. Eu, inclusive, eu tinha encontrado, já estava tudo a andar, né? Já estava quase prestes a finalizar, estávamos a fazer a parte final, praticamente. E eu até tinha me colocado como chefe da equipa e tudo, não sei porquê, isso também já foi mesmo nas escolas que eu passei, sempre foi assim, me colocavam sempre como chefe. Eu passava numa fase, me colocavam chefe de turma, eu também não percebia porquê. E nos trabalhos também, sempre que eu passei, sempre me colocaram como chefe, não sei porquê. Chefe de equipa, não sei porquê. E eu trabalhando, pronto, e eu pregava a palavra, né? Pregava a palavra lá e E naquele dia veio acontecer a tal situação que eu tinha visto em sonho. Fomos colocados lá em cima no topo. Estávamos mesmo ali no limite onde termina a parede. Estamos a ver lá embaixo o chão. E estávamos a trabalhar mesmo lá no limite. E veio uma tempestade tão grande, mas é um vento bem forte, com uma velocidade, não sei se a quantos quilômetros a hora, não sei. Pronto, é daqueles que leva as pessoas mesmo. E agora, ali não havia uma segurança que nós... Por isso que aquilo, a gente caía e pronto. E eu olhando aquilo, eu disse, não, peraí. E aquilo levantou um plástico enorme. Portanto, aquele plástico vinha assim. E se aquilo nos tapasse, viesse nos tapar e pumba, nós podíamos cair. Não é? Então eu vendo aquilo, eu disse, não, essa tempestade não é normal. Então eu apontei o dedo à tempestade, eu disse, aquieta-te. Parece brincadeira. E foi mesmo assim. O plástico já tinha se levantado, já estava a vir assim, ficou assim, estagnado. O plástico ficou estagnado. Não veio mais. Ficou parado mesmo assim, durante um tempo. Ficou parado, e a tempestade voltou para trás, o plástico baixou e foi-se embora. E as pessoas que estavam ali comigo ficaram indignados. Não estavam a entender o que estava a acontecer. E eu lhes disse, não digam nada, porque quando eu vos falo da palavra, vocês não estavam a acreditar. Então, isso que vocês viram é aquilo que eu estava a vos ensinar, que isso é sério, não é brincadeira.
O sol só abriu agora. E o nosso vídeo está a terminar. E glória a Deus. Que Deus abençoe. Toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor.